Se adaptar às transformações hipervelozes do mundo contemporâneo é desafiador, mas necessário. Mas você pode extrair o melhor desse processo se ligando nas tendências sobre liderança, inovação e gestão da mudança, no podcast A Única Certeza com Sandra Gioffi. Olá, Du, querido, tudo bem? Tudo bem, que chique isso, muito bonito. Chique para mim, né? Já estava assim, desde que comecei a pensar nas pessoas para conversar, você estava lá top 5. Por toda a admiração que eu tenho por você, eu acho que a proposta mesmo desse programa é eu compartilhar com as pessoas especiais que eu conheço. Então, você é um cara super conhecido aí no mercado, mas tem gente que não te conhece, e gente que eu sei que vai gostar de te conhecer. Então, a nossa proposta é a gente bater esse papo aqui e divulgar para quem ainda não teve o privilégio de conhecer o Du Migliano. Muito obrigado. Bem-vindo. E, obviamente, vindo de você, podia ser 3 da manhã de domingo que eu ia. Eu sei que sim, você é um fofo. Mesmo com gêmeos aí chorando. Mesmo com gêmeos lindos. Tem uma sensação de ter gêmeo que é muito legal. Estou tentando explicar isso para as pessoas. Às vezes você chega assim no berço, tá os dois assim olhando, você não sabe qual você olha antes e primeiro e ao mesmo tempo. E se você já deu tempo de olhar para um para olhar para outro, é um negócio muito louco. É como e qual que você pega primeiro, né? Também. Qual você pega primeiro. E é como se você estivesse inflando o coração a cada olhar, assim, é um negócio maravilhoso. Ai, filho é tudo, né? Você conhece aquela frase do Saramago, que os filhos foram emprestados para a gente se tornar pessoas melhores? Nossa, é maravilhoso, é isso mesmo. É maravilhoso. E eu acho muito isso. Eu acho que a oportunidade, assim, tipo, a última chance, de você melhorar como ser humano é ter filhos, né? Independente de como você vai tê-los, mas porque você vive focado naquele ser humano, em transformá-lo, né, em ajudá-lo a manter a integridade física e emocional dele. Eu acho que é uma responsabilidade absurda. Às vezes até eu tenho medo, me questiono se eu estou sendo boa mãe, se eu não estou sendo, enfim. Não é fácil, não tem manual, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eles nascem, a gente parece que eles vêm, a gente vem com um manual de culpa, né? Para saber se a gente está fazendo a nossa parte ou não, será que a gente está sendo um bom pai ou uma boa mãe ou não? É verdade. Para as mulheres, eu acho que isso pega mais ainda. Para as mulheres, eu acho que isso pega mais ainda. Pega. Du, vamos lá. Você, Eduardo Migliano, né? Todo mundo te chama de Du. Você se formou em comunicação na SPM, é cofundador da 99 Jobs, que é uma startup super famosa, conhecida. Está com 32 anos, pai de 2 gêmeos, aí a Joana, não, o João e a Eduarda, que é o contrário aí, né? João e Eduarda. E você é um cara, assim, empreendedor, que com 24 anos colocou aí a 99 de pé, com um sonho, com uma proposta, né? Mas, além desse Du que a gente conhece, essa figura criativa, carinhosa, inteligente, quem é o Du Migliano para a gente? Eu acho que eu sou uma pessoa que, de alguma forma, foi educado para entender que trabalho não é a forma que você paga, vamos assim dizer, as suas contas para, como consequência, fazer o que você quiser. Eu acho que o trabalho está muito ligado à nossa missão, né? Tipo, o que você de fato veio fazer ao mundo. De longe parece um discurso de privilegiado, assim, mas eu tenho visto cada vez mais pessoas, indiferente da classe social, comentando e trazendo esse como um ponto que, obviamente, se gera de segurança frente àquilo que elas querem fazer na vida. Deixa eu trazer uma história aqui, rapidamente. Eu trabalhava num banco, né, e eu adorava o que eu fazia lá no banco, e aí um dia eu cheguei muito, cara assim, cara de pau, eu cheguei pro presidente do banco, que estava no elevador com a gente, e as pessoas ficavam assim, né, tipo, presidente, não sei. E aí eu olhei para ele e falei assim, cara, tô amando trabalhar aqui. Tipo assim, vocês conseguiram de fato se conectar com o que eu gostaria de trabalhar.
E ele falou assim, você se conectou com os valores do banco. E eu falei, nossa, valores, né? Que é? Tem outros valores de dinheiro que eu não sabia que tinha aqui. E, na verdade, não, né? Os valores... Porque eu fiz publicidade, né? Trabalhava em banco, trabalhava na sustentabilidade. Eu tinha trabalhado com recursos humanos. Era muito moleque, eu tinha 19 anos quando eu falei isso. Falei isso para um cara chamado Fábio Barbosa. Simplesmente Fábio Barbosa. Simplesmente ele. E aí eu falei... E ele foi super querido, assim, na hora... Depois a gente chegou a fazer um monte de projetos juntos, via sustentabilidade, ele vai nos meus eventos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Agora, isso tudo para dizer que ali me deu um negocinho na cabeça, assim, eu comecei a perguntar para os meus amigos o que eles faziam como forma de trabalho. Comecei a ver que muitos deles não estavam conectados com aquilo que eles fazem, né? E aí eu sempre muito curioso, e talvez também muito corajoso, inventei que eu ia resolver o problema dos meus amigos. E eu desenhei uma plataforma na época, que hoje de alguma forma é a Line9. Eu desenhei uma plataforma na época, no PowerPoint, olha que louco, e eu falei que eu queria colocar aquilo no ar. E aí eu fui nas porradas que a vida foi dando de investidor, né, que eu tomei, a gente quebrou 2 vezes até fazer a Line9. E, assim, eu fundei a Line9 quando eu tinha 24, mas eu tinha começado quando eu tinha 21. Então foram aí quase 3 anos só se ferrando ali. E nesse processo de se ferrar, eu lembro uma vez que eu tinha fechado o negócio, e tinha quebrado a empresa, a gente tinha demitido as pessoas, tinha fechado os investidores, uma porcaria. E eu olhei para mim e falei, cara, meu sentimento era que eu olhava para os meus amigos do lado, eles tinham comprado carro, estavam pagando parcela de apartamento, e eu, até lembro especificamente, eu e a Jo, na época que a gente namorava, ela gostava você já estava com a Jo? Você já estava com a Jo na época? Já, tô com a Jo há 10 anos. Esse ano faz 10 anos. E a gente namorava, e ela gostava de ir nessas pizzarias gourmet, e eu todo ferrado da vida, e eu olhava assim a pizza, ia dar R$50, não sei que foi o sacana que criou essa ideia de que namorado paga metade. Para mim, se eu ganho 10% do que ela ganha com os 2 salários somados, eu tenho que pagar 10% da pizza, não 50%. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para nada, e eu olhava aquilo e falava, meu, R$70 essa pizza, eu vou cagar essa porra daqui a pouco. O sentimento que eu não tinha dinheiro nem para, sabe, de pagar a pizza. E aí eu vim com isso na cabeça, falei, pô, eu não preciso disso, porque na época que eu estava criando a empresa, a gente prestou 70 processos seletivos para descobrir como a gente foi hackear os processos seletivos, e eu passei uns 15, tipo assim, eu passei nos processos seletivos, então eu comecei a ver que eu tinha uma empregabilidade, sabe, mas eu estava metido nessa porra. Aí a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer terapia, né? Terapia, né? Inclusive, eu super recomendo todo mundo que né, faz. Na maioria das vezes a gente faz terapia para conversar com as pessoas que não fazem, né? Então, essa é a parte boa da Massa. E aí eu fui fazer terapia, e aí na terapia eu me deparei com uma história do meu pai, que diz muito sobre quem eu sou, respondendo a sua pergunta. O meu pai, quando eu tinha 7 anos, meus avós se separaram, minha avó semi-analfabeta, empregada doméstica, teve vários desafios para, de fato, dar uma educação para o meu pai e para o meu tio. E nesse caminho, meu avô nunca pagou pensão na vida. E minha avó reclamava que meu avô era um grande filho da mãe, porque nunca tinha pagado pensão, papapá. E aí meu pai foi fazer direito, e quando ele se formou, ele processou meu avô. Tipo, a primeira coisa que ele fez na vida, o primeiro processo assim, que ele fez, foi processar o meu avô. Que massa isso, hein? Que coisa. E aí, ele falou, não, minha vida não é isso, não é assim que eu quero fazer. E ele se tornou juiz, Sandrinha. Eu vou mexer na justiça, porque isso foi o que mexeu comigo, e eu vou lá. Só que ele não foi trabalhar nessa área
como é que chama? Família, civil. Direito da família, né? Civil. Foi criado um negócio mais tranquilo, que era o narcotráfico. E aí bem tranquilo. Ele ficou 20 anos trabalhando contra o narcotráfico. Eu vi meu pai, tipo, receber prêmio do presidente da República, dizendo assim, cara, tu é foda. Tipo, que legal. Eu vi, sei lá, eu conheci o Papa por conta do meu pai. Tipo, coisas assim que... E aí, em casa, meu pai almoçava e falava com a gente todos os dias, né? E eu acho que quando eu chegava no almoço, no jantar, ele contava as histórias do que ele estava fazendo, e às vezes eu sentia que os traficantes estavam ali na mesa, assim, sabe? Se tiver o Narcos 5, meu pai aparece aí em alguma temporada, porque era uma coisa assim, foi um dos maiores juízes em apreensão a drogas no país, um negócio muito louco. E quando eu vi aquilo... Qual o nome dele? Qual o nome dele, Du? Ele tem o meu nome, mas é Emílio antes, é Emílio Migliano. Emílio Migliano. Quando eu via isso, eu olhei para aquilo e falava assim, meu pai não estava... Porque a gente tem essa mania, né, de, tipo, achar que trabalho tá ligado a fazer alguma coisa que vai pagar suas contas, né? E eu, no interior, de alguma forma, menos repertório ali, era natural que eu pensasse assim. Quando eu era molequinho, eu até achava que meu pai era o Batman, porque ele era jusceiro, assim, sabe? Ele usava uma folga preta, que não sei o que. Eu falei, cara, depois eu comecei a pensar que ele era muito gordo para ser o Batman. Isso tudo construiu um racional para mim de, assim, a etimologia da palavra trabalho passou a ser você encontrar na sua história aquilo que você quer fazer o mundo um lugar melhor. Cara, olha o livro que eu estou lendo. Então, se você... Qual é a tua obra, do Cortella? E ele fala justamente isso, que a palavra trabalho a gente usa como algo ligado à dor, a sofrimento, mas está ligado a essa coisa do que você vai deixar de legado, de importante, e que parece que, que o seu pai e você, aí eu estou fazendo uma análise, enveredaram para uma coisa que, assim, o que eu vou fazer para mudar? Que eu acho que o que motivou seu pai a fazer direito, aí o primeiro gatilho foi o que eu posso fazer para mudar essa situação que eu vivi e que outros estão vivendo, não é isso? Que fantástico. E quando eu vi isso, eu entendi que essa é a minha missão. Então, a minha missão é ajudar as pessoas a encontrar a missão delas, para que mais pessoas estejam trabalhando com coisas das quais elas acreditam, e como consequência disso, a gente vai fazer com que os produtos que essas pessoas criem, os serviços que essas pessoas criem, que elas prestam, sejam melhores, obviamente, para o mundo. Então, é como se fosse um processo de aceleração do mundo, baseado em, tipo, encontrar a cadeirinha que a pessoa deveria estar fazendo aquilo que ela se identifica. E aí eu olhei para os valores que o Fábio Barbosa fez e a gente criou uma plataforma que é conectada através dos valores. Então, eu não tenho como não dizer, respondendo a sua pergunta de uma forma mais longa, que isso sou eu, assim, tipo, tudo que eu faço está ligado à minha missão, que é ajudar as outras pessoas a encontrar a missão delas, sabe? Tipo, obviamente 100% inspirado pelo meu pai foi o alicerce, a plataforma para que eu pudesse pensar e sonhar com isso. E aí, de alguma forma, talvez hoje, no mundo de hoje, eu construí uma plataforma de tecnologia. 20% de todo mundo que já procurou emprego na internet está ligado ao 99 em 6 anos, né? Então, em 6 anos, a gente conseguiu colocar 20% de todo mundo que procura emprego na internet dentro da 99. A gente tem muito o que fazer ainda. Eu acho que a gente não fez nem 2% do que eu queria fazer. Mas é meio que esse o olhar, assim, sabe? Nossa, que inspirador, hein? Geralmente a gente fala que nasce de uma dor, né? Grandes ideias, mas essa aí nasceu de um grande exemplo. E você trazendo muito essa questão de conectar as pessoas àquilo que elas, né, se identificam, o propósito, a missão. Como é que você vê agora, com toda essa transformação que a gente está vivendo no mundo organizacional, né? Então, teve a revolução digital, agora o Covid muito forte também, a gente chamando de quarta revolução. Enfim, está tudo muito mudando, né? E você tem 2 filhos bebezinhos, 6 meses, não é isso? O João e o Eduardo.
3 meses, 3 meses. Está tudo muito mudando. E aí, a 99 é muito focada nisso, de conectar as pessoas ao que elas gostariam de fazer, a carreira delas, e realmente ajudar, como você trouxe. Como é que você vê que vai ficar daqui para alguns anos essa transformação que a gente está vivendo? E qual o impacto que você acha que isso pode trazer para a 99? Do ponto de vista até de estratégia. Uhum. Eu tenho uma lógica de pensar que sempre tem uma área dentro das empresas que vem para fazer as transformações que as empresas precisam. As empresas sendo colocadas como ambientes organizacionais que, na verdade, são, vamos assim dizer, microcosmos ali, né? Uns biomas que, tipo, refletem o que a sociedade está vivenciando. E lá na época de 1970, que a gente teve um milagre econômico, as coisas meio que eram feitas, mas eram feitas sem qualidade. Aí nasceu a área da qualidade, né? Só que a área da qualidade, ela não podia ter qualidade na área da qualidade, tinha que ter qualidade na empresa inteira. Então, que área era essa? Essa era uma área que provia a ideia na organização de que ela precisava fazer suas coisas com qualidade. Então, assim, uma área que nasceu para morrer. Aí, depois da área de qualidade, veio a área de processamento de dados. E aí você levava seu material para ser processado numa área, né? Hoje se processa dado no celular aqui, né? Você está num Excel no celular processando dado. Então, assim, tipo, não existe mais isso. De novo, uma outra área que nasceu para morrer. Depois, Sandrinha, a gente veio a área da sustentabilidade, que foi onde eu nasci como profissional, assim. Eu trabalhei no Banco Real, na área de sustentabilidade, que na época era o banco mais sustentável do mundo, pelo Financial Times, e ali eu tive contato com todos os dias. A Malu, né, que na época era a diretora, que acabou de assumir agora a diretoria da Vale, sustentabilidade, ela falava assim, essa área nasceu para um dia morrer, essa área nasceu para um dia morrer. E tudo que a gente fazia, na verdade, era tipo, fazer com que o banco como um todo pensasse sustentavelmente. Aí depois perdeu-se o tamanho, porque o mundo foi evoluindo e a gente já começou a entender que sustentabilidade tinha que ser inerente à nossa vida, ao nosso dia a dia. E aí veio a área de inovação corporativa, né? De tipo, muitas das empresas grandonas que precisavam repensar a sua tecnologia. E agora está vindo uma área aí com toda a força do mundo, que é a área da diversidade e inclusão, para repaginar a forma como... Repaginar não, né? Para colocar a gente numa outra página sobre tudo que a gente pensa a respeito de pessoas. Então, sempre vai ter essa área que ela nasce para morrer. A área de diversidade e inclusão, para mim, é uma das mais vergonhosas. É pior do que sustentabilidade, né? Porque expõe o nosso agente. E eu acho que é uma coisa que é muito interessante de olhar o número de executivos, de profissionais, principalmente homens na liderança, né? Homens brancos, que não só estão se expondo, como têm medo dessa área, sabe? Tipo, eles têm medo. Então, assim, eu acho que realmente está sendo uma área de muita transformação. E é meio que assim que eu vejo que as transformações têm acontecido, através de áreas que vêm para repensar a forma como a gente está fazendo as coisas. E eu ainda tenho uma lógica de pensar onde eu não gosto muito do olhar de reparação social, de inclusão e diversidade, porque facilmente pode cair no marketing, tá? Assim como inovação tinha um pedaço de marketing, sustentabilidade, falavam muito de greenwash, tinha uma possibilidade de cair no marketing. Eu gosto da lógica de reparação social, que é quando você olha para aquilo que você tem como história, entende que você não é culpado, mas é corresponsável por fazer diferente do que foi feito, e por isso você está reparando socialmente o futuro, né, baseado num histórico. Então, é meio que esse o olhar que eu daria, que a gente dá, inclusive, dentro da 99. Ano passado a gente fez o treino do Magalu, a gente ficou 2 semanas no Trend Topics do Twitter, nunca nenhuma empresa ficou 2 dias, e a gente ficou 2 semanas, onde o assunto do almoço, do jantar, em muitas famílias no Brasil, era isso. Onde essas famílias estavam debatendo com seus pais, suas mães, a respeito do que é o racismo.
Então, e uma empresa fez isso, eu acho muito legal. Eu também acho. E essa questão que você trouxe para reparar, para trazer de verdade a equidade, né? Eu vejo também muito no comportamento dos mais novos. Eu sempre falo que as gerações estão evoluindo. A minha percepção pode ser muito otimista, mas é a minha percepção. Meu pai usava cinto de segurança fake, né? A minha filha não anda sem cinto de segurança. O discurso da minha filha de 14 anos não é discurso, é crença de uma equidade, de respeito. Então, eu acho que, como você colocou, elas nascem para depois não existir, porque elas nascem para poder fazer a cultura, fazer as pessoas repensar, e quando entra no comportamento, elas não são mais necessárias. É fantástico essa lógica, eu não tinha pensado nisso. Essa é a lógica, para mim, de transformação das empresas. Quando a gente olha hoje, a gente está falando de transformação digital, mas, na verdade, o Brasil já passou por uma série de transformações culturais, né? A gente está falando de digital, porque tudo é digital, mas, na verdade, quando a gente fala é igual esses dias, tem mais racismo no Brasil, esses dias eu ouvi isso, tem mais racismo no Brasil? Não, agora, tipo, o negro também tem celular, e agora ele pode filmar. Então, o racismo sempre existiu, mas agora as pessoas podem filmar o racismo, e elas têm mais poder e mais voz, porque elas estão na internet, e elas podem se conectar, mas a gente nunca teve assim. Até mesmo quando você olha e fala assim, é o recorde de votação no Big Brother, sabe umas histórias assim? Na verdade, nunca ninguém teve o nível de acesso que está tendo, como está tendo agora. Ninguém nunca teve a possibilidade de poder entrar na internet e se candidatar para um emprego. Né? Celular, diretamente no celular. Pensa, isso aí a gente está falando de menos de 5 anos para trás não existia, sabe? Sim, e a conexão com a comunidade, né, com as pessoas vulneráveis, que o Edu Lira tanto fala, né? Porque às vezes as pessoas não ficam nem sabendo que tem uma vaga e que ela não se sente nem às vezes digna de se cadastrar, de se inscrever num processo seletivo, né? Tamanho gap de comunicação e de realidade. E aí, Edu, tem sempre agora uma discussão, eu tenho ouvido várias matérias, e você acha que é o cara certo para me falar, de processos de grandes empresas como Facebook, como Google, que não exige mais a formação, o diploma, digamos assim, de 3º grau, que não exige mais o inglês, e que de verdade falam que estão focados nos soft skills, como uma coisa muito mais importante no ambiente organizacional e mais difícil de desenvolver. Você que está aí nesse trabalho, do outro lado da mesa, isso é fato? As empresas estão realmente mudando a sua régua, não baixando, mas mudando o que é valor para elas hoje? Eu acho que, como publicitário, Sandrinha, tudo na vida é posicionamento, né? Eu lembro até hoje, um dia um cara foi no escritório, ele começou... Sabe essas pessoas de fundo de investimento que, tipo, acham que tem um rei na barriga e aí quer mandar o teu negócio já? E o cara chegou na primeira reunião, na minha escritório, e, tipo, já começou a falar mal de que não sei o que, que não sei o que. Eu olhei e falei pra ele assim, onde é que eu assino aqui pra eu nunca ter te visto na vida? Você veio na minha casa pra falar todas as besteiras que você tá falando, e ficou um clima muito mal, porque ele, tudo bem, como fundo, dá umas dedadas na tua cara da cabeça dele, né? Agora, a gente como empreendedor que tá precisando do dinheiro para responder, é feio, né? Aí, no dia seguinte, eu liguei pro cara que me apresentou ele, para meio que, no mínimo, pedir desculpas. E aí o cara falou assim, olha, fala para ele, liga para ele também. Eu falei, não, para ele eu não vou ligar, porque se eu ligar e existir a possibilidade dele não falar mal de mim para os amigos dele, na verdade eu vou perder meu tempo, porque pode ser que esses amigos dele que pensem como ele, que tenham os mesmos valores que ele, um dia entrem em contato comigo e eu já sei que eu não vou gostar deles, então eu vou perder meu tempo. Que é meio que isso, sabe? Quando você tem um posicionamento correto, você tem que mostrar naquilo que isso é bom e naquilo que isso é ruim, entendeu? Para que aquilo que você seja ruim, ou as pessoas que não gostam de você, também não incentivem os amigos dela a fazer isso, né? Aquela brincadeira, se você gostou de mim, conta para os seus amigos, se você não gostou, conta para os seus inimigos. E eu acho que isso é a estratégia do posicionamento. Mas por que eu estou te falando isso? Porque quando você olha para as 500 maiores empresas do país, as empresas listadas na Bolsa, majoritariamente empresas lideradas por branco,
qual é a foto que a Exame faz do fundadores receberam aporte de não sei o que não tem 3 ou 2 homens brancos liderando a startup que recebeu esse dinheiro. Qual é a foto? Sabe? Tipo assim, 98% é homens brancos. Então, assim, quando você vai para uma Faria Lima da vida, quando você olha ali aquele centro financeiro e comercial da tua, né, é majoritariamente liderado por brancos homens. E aí eu acho que as empresas se ligaram disso, ainda mais nesse movimento de transformação que a gente está vivendo da diversidade e inclusão, onde a gente pode tirar foto e a gente pode comparar e entender níveis de desigualdade gigante. Esses dias eu entrei em contato com uma... A gente fez uma pesquisa gigante num site que a gente criou chamado antirracistas.99jobs.com. São resoluções do ano novo para que você seja uma pessoa antirracista. Obviamente feito para pessoas brancas. Uma das estatísticas, e tem várias estatísticas lá, o site é maravilhoso. Uma das estatísticas está na área de saúde. Você sabia que bebês negros têm mais chance de morrer cuidados por médicos brancos? Isso é uma estatística. Olha o nível da brincadeira. Então, assim, não é só racismo estrutural, é intrínseco o olhar frente a pessoas diferentes que existem na sociedade, e como a gente trata, como a gente cuida, sabe? Para dizer para você que essas empresas estão se repensando. Aí o que elas começam a fazer? Elas começam a criar posicionamentos para convencer as pessoas que estão do outro lado da ponte a falar, então eu posso também? Acho que é essa frasezinha que eles estão tentando gerar, né? Mas na maioria das vezes é uma grande falácia. Como você disse, a régua não abaixa, e quando você tem uma régua, que eu não vou te dizer que é igual a Cris Junqueira lá do Nubank comentou, né, que tipo, uma régua alta e por isso as pessoas não contratam. Quando você não tem a lógica de reparação social, você não consegue incluir. E quando você não consegue incluir, você continua segregando, entendeu? Então, eu fiz SPM, que é uma faculdade de playboy, uma faculdade de pessoas, né, vamos assim dizer, altamente privilegiadas, faculdade inteira, sei lá, 1.500, 3.000 alunos, tinha um negro. Tipo, faculdade inteira. Tipo, inclusive, ele era conhecido por ser negro. Ele não podia ser o nerd, o cara do fundão. Ele tinha que ser o negro. Triste, né? Triste. E aí, quando isso acontecia, provavelmente hoje, por ele ser formado na SPM, ele deve ser disputado a tapa por essas empresas. Entendeu? Exato. A galera que está fazendo uma faculdade que não é considerada de primeira linha. Então, essas empresas elas estão tentando construir essa lógica de posicionamento para falar para você que está do outro lado da ponte que você pode. Eu tenho uma reflexão a fazer que é assim, primeiro a gente precisa desenvolver o outro lado da ponte. A gente não precisa ficar fazendo o cara sair lá da realidade dele, trazer nossa, fazer com que ele ache que aquilo que é a nossa realidade, de passar a pegar o café no Starbucks de R$15 e chegar no escritório, não sei o que, é legal, entendeu? Porque meio que a gente está capturando isso. Tem muitos discursos da Rachel que eu vejo, olhando, que ela teve que se embranquecer para poder sentar nas cadeiras que ela sentou. Da mesma forma, tantas mulheres precisaram se masculinizar para sentar nas cadeiras de vice-presidente que sentaram. E eu acho que está aí a bolha que a gente precisa estourar, entendeu? Eu vejo que com a pandemia a gente conseguiu contratar pessoas em lugares que são considerados lugares em vulnerabilidade, sem necessariamente trazer a galera. Porque quando você traz... A gente tem 42% de negros na 99, tá, Sam? 43? Bastante. Não, a gente está indo para 51 agora. A gente está com 42%. A gente tem negros no conselho, inclusive. Então, assim, tipo, a gente tem... Esse é o pulo do gato, né? A cultura inteira. Mas foram 4 anos para fazer isso, tá?
Foram 4 anos para, tipo, chegar nesse posicionamento. A gente é, de longe, a empresa de recursos humanos mais diversa, isso não tenho dúvida, de longe. E tanto é que os nossos clientes estão vendo isso como verdade por conta do trabalho que a gente está fazendo, né? Não foi um posicionamento que a gente quis fazer para a empresa. A gente, sim, está... vamos assim dizer, vivendo esse momento do mundo da diversidade e inclusão, mas isso foi desenhado, isso foi construído. Teve um dia, vou te contar a grande ponto da virada. A nossa missão é mudar o mundo ajudando as pessoas a fazer o que amam. Só que teve um dia que a gente era recrutado pelas maiores empresas do país, os maiores bancos, as maiores empresas em todos os sentidos, né? A gente chegou nesse ápice do privilégio, por ser uma empresa recém, por moleque, criança fazendo a empresa, e a gente conseguiu fazer isso. Só que daí eu falei, cara, olhando aqui, eu ia em todas as dinâmicas que eu ia, aí eu olhei e falei, vou voltar para casa e mudar a missão lá no quadro. Agora vai ser mudar o mundo ajudando as pessoas brancas a fazer aquilo que elas amam. Entendeu? Porque até agora a gente só tá recrutando branco. E aí aquilo em 2017 mexeu muito comigo. E o time de fundação da 99 tinha negro. Então, assim, isso sempre foi uma coisa que de alguma forma estava ali com a gente. E, de repente, meu produto não refletia nada. E aí a gente deu um tilt, assim, cara. Tipo, como é que a gente mexe na matriz, sabe? E aí a gente começou. A gente criou 3 programas de estágio para negros para o Magalu fazer o trainee. Então, assim, não foi do dia para a noite. Toda vez que eu ia no Magalu, a Luiz Helena me chamava e falava assim, cadê meus negros no trainee? Ela pegava a verba do orçamento dela lá de presente do conselho para pagar os negros, tipo, que a galera não contratasse, só para você ter uma ideia. Então, assim, tipo, ela, obviamente, com uma visão, né? A Luiz Helena ela já viveu esse mundo todo e depois voltou aqui como Luiz Helena. Né? Ela é tipo o Exterminador do Futuro, só que é o contrário. Ela é o construtor do futuro, mas ela já estava lá para ver. E aí Sim. Ela vem com essas ideias e tal. Mas isso tudo para dizer que, às vezes, a gente fica com essa lógica de construir, de trazer o outro lado da ponte para Faria Lima, e não, a gente precisa primeiro desenvolver o outro lado da ponte lá, entendeu? Exato. E eu vejo que existe um sentimento até de baixa autoestima, né, que eu lido muito com a comunidade também, através das ONGs, e que, por mais que eles se capacitem, também eles acham que não tem direito. E, às vezes, eu fico revoltada, eu falei, não é possível que eu não tenha uma enfermeira, eu recruto muito enfermeira, né, contrato, uma enfermeira Sim. na comunidade, não é possível. Claro que tem, mas cadê o nosso esforço de achar essa enfermeira, de falar para ela que ela tem direito, de mostrar para ela o nosso propósito, de também atraí-la, né, e ela entender que aqui sim ela vai ser feliz. Eu acho que tem muito esse esforço genuíno, e não, sim, o marketing que você trouxe. É um tema que... E aí, eu entendo aí o trabalho da 99, porque se você tem 40, 50 quase por cento de negros, inclusive na liderança, aí você muda o lugar de fala. Aí você tem gente pensando também no negro, né? Essa questão da diversidade que eu falo muito no mercado, além do business, porque o teu cliente é negro, o teu cliente é LGBT, o teu cliente é branco, então você tem que ter quem pensa no produto com a empatia com esse teu cliente, ponto 1. E ponto 2, para você fazer uma empresa diversa, você também tem que ter a diversidade para trazer mais diversos, porque é identificação. Uma vez eu levei uma moça, a gente estava fazendo um programa social com o Hub Mulher, da Ana Paula Arbache, e ela foi num escritório que eu arranjei para a gente fazer um exercício no final de semana, ela olhou as fotos e falou assim, nossa, eu não me vejo, essas figuras aí, fotos não me representam. Claro! Então, como é que eu vou atrair uma enfermeira negra, que ela vai acreditar que ela vai ser feliz, que ela vai ter um papel, uma carreira, que ela pode contribuir com o conhecimento dela numa organização onde ela só vê branco? Ela não Isso, se Andrea, enxerga. pela primeira vez, essa mulher falou. Ela foi empoderada para falar. E ela não se sentia... Para mim, existe uma das principais características que existem hoje no mundo, dentro do mundo organizacional, que a gente precisa ter, e ninguém fala sobre isso, todo mundo fala sobre inteligência emocional, fala sobre... mas ninguém fala sobre virtude.
que é a virtude de você ouvir, de você construir, de você construir a sua perspectiva ouvindo o outro. A gente fica olhando para as revistas de negócio, para os eventos de, né, sei lá, das HSMs da vida, tá no outro, tá no cara que tá aí do outro lado, tá trampando contigo, tem um monte de coisa que ele gostaria de falar e não consegue falar para você. E se a gente não cria esse espaço de ouvitude do outro, a gente só tá fazendo ponte, muro ao invés de ponte, sabe? E eu acho que tem uma coisa disso aí que você tá falando da pessoa ter olhado, que é a gente... esses espaços não foram... Eles foram zero construídos para as pessoas que estão nesse outro lado da ponte, assim, tipo... Porque não tem quem tem essa cabeça aqui para construir, né? Você falou num ponto aí, é o repertório. Você falou um negócio aí, eu fiz uma palestra sobre síndrome do impostor, né? E a minha ex-chefe, ex-líder, que é amicíssima minha, Ana Rivas, uma ex-venezuelana, ela é venezuelana, mas ex-Accenture, ela falou para mim assim, Sandrinha, eu não sabia que você sentia isso. E aí eu fiquei me questionando por que eu não falei para ela que eu sentia. É um pouco disso que você trouxe aqui, né? Essa mulher se sentiu à vontade, empoderada para falar sobre não se ver naquela, se enxergar naquela foto. E às vezes a gente vive isso e a gente não comenta, a gente não reivindica, a gente não dá feedback. Né? É uma dinâmica muito difícil, muito esquizofrênica, né? Porque aí também como é que você vai perceber para mudar, né? Quando eu era estagiário desse banco, que eu falei que eu trabalhava, uma menina super legal, assim, tipo, hoje ela trabalha em várias empresas, ainda na área de sustentabilidade, e ela olhou para mim e falou assim, quando eu crescer eu quero ser igual o Du. Ela brincou. Aí eu falei, como assim? Ela falou, cara, tipo, a gente tá aqui na abertura do evento, você vai lá com a cara, a coragem, já falou com o vice-presidente, já falou com o palestrante, e o evento nem começou. Verdade. Essa tua atitude aí no elevador, aí que você teve, são poucos caras que eu conheci hoje, que eu conheço, jovens, e que fizeram isso. Eu jamais faria isso. Virar para ele sem nada e comentar. Tem isso, sabe? Quando eu fui conversar com o Fábio, na época, olha só o que eu tinha feito, né? Eu entrei no banco, aí a galera na SPM falava assim, como é que é seu programa de desenvolvimento, né? Você que trabalhou com RH, sabe? Como é que é seu programa de desenvolvimento? Eu falei, que programa de desenvolvimento? Como assim? Porque o banco tinha 3 mil estagiários. Tinha acabado de fazer a fusão Santander Real, tinha gente pra caramba. Tipo, não tinha um programa de desenvolvimento. Aí eu olhei e falei, caceta, não tem programa de desenvolvimento, entendeu? Você vê, né? Aí você pensa, né? Vou reclamar pro RH. O que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o meu. Aí a minha autoestima acho que foi tão bem trabalhada na vida que eu falei, eu vou fazer o meu. E aí eu juntei todos os estagiários da área e da área do lado. Toda semana a gente convidava um executivo para almoçar. Esse era o nosso programa de desenvolvimento. Em 10 de dezembro daquele ano, a gente estava convidando o presidente do banco. E as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, você tem noção que jantar, almoçar ou tomar um café da manhã com o presidente é só para quem tem o melhor resultado das agências? Tipo assim, o cara que faturou 500 milhões, entendeu? Das agências assim, tipo, estrelas, top, entendeu? E vocês nem saíram da faculdade e estão tomando café com o cara. Por outro lado, eu comecei a ver neles que eles queriam, que eles gostavam, porque eles já tinham almoçado milhares de vezes com as pessoas que tinham feito os melhores números das agências, mas nunca com os jovens dos bancos, dos lugares onde eles tinham trabalhado. E por outro lugar, eu vi que eu podia. E aquilo, tipo, abriu um negócio para mim, assim, do tipo, cara, não existe impossível, sabe? Agora, eu sou altamente privilegiado. É isso que eu ia te perguntar. Eu sou altamente... O meu pai... meu pai, como uma autoridade, ele entrava em lugares que na minha cabeça, era normal, né? Tipo assim, quando eu era na minha infância, Sandrinha,
o tanto de coronel que eu conheci, de major, mas assim, ó, nossa, a academia inteira, tipo, as pessoas iam na minha casa, tipo, coronéis, sabe, tipo, com 3 policiais, helicóptero, primeira vez que eu andei de helicóptero na vida, sabe umas coisas assim? Então, assim, a patente, né, do poder, né, imagina, meu pai tinha o presidente da República com o prêmio dele, sabe? Tipo, a patente do poder me mostrou que, tipo, não existe isso. Só que eu não tinha nenhuma insígnia, né, na minha roupa, no meu terno ali, eu não tinha ali o brasão, sou o coronel, sou não sei o quê. Eu tinha minha cara e eu comecei a perceber que o não eu já tinha, eu vou, no mínimo, dar. Vou te contar, de coração, já perdi muito com isso, tá? Sério? Eu me meto para falar umas merda que depois eu me arrependo altamente. Porque eu ainda acho que eu tenho essa cara de... Só que aí no final eu fui entendendo 2 coisas. Eu tô aprendendo e vou ficar a vida inteira a chegar em pessoas que eu nunca imaginava que ia chegar. Aliás, eu aprendi 3 coisas. Então, por exemplo, se eu... uma vez eu lembro que, uma coisa idiota, assim, que eu fui para me testar. Lá na faculdade fizeram uma palestra com o Hulk, olha só a ideia. E tinha, assim, tipo, 1.200 pessoas assistindo a palestra do cara. E eu fui a única pessoa que consegui trocar uma ideia com ele no camarim assim que acabasse. Eu só fiz isso para me testar mesmo, para ver até onde eu ia conseguir. E fui. De repente eu tava lá, não sabia nem o que falar com ele. Eu não sabia o que eu ia falar. Eu não queria falar com ele, só queria testar, entendeu? E aí, quando você vai vendo essas experiências, você vai falando, pô, agora eu sei que eu, chegando ali, eu preciso falar. Então, você vai arrumando, você vai melhorando, você vai testando, você vai construindo. Então, essa é a coisa que eu fiz. A segunda coisa que eu tenho hoje como um ponto é posicionamento. Se você mira naquela pessoa que você quer conversar com ela, que você quer construir um relacionamento com ela, você tem que ter um posicionamento claro para ela também entender por que você está ali. Senão, tipo, vai virar uma conversa igual eu fiz com o Hulk lá, que não gera em nada. E a terceira coisa a gente vai levando umas porradas na vida grande, ainda mais eu que me meto as caras pra caramba. Imagina, né, eu tinha 24 anos, tinha quebrado 2 vezes. Eu já tinha demitido as pessoas pelos motivos que eu nunca quis ter, eu já tinha brigado com um sócio pelos motivos que eu nunca queria ter brigado, eu tive investidor que enganou a gente, tipo, legal, assim. Então, assim, isso com 22 anos. Então, eu já tinha levado umas porradas, fui criando uma camada de proteção que você vai tendo medo de conversar com as pessoas. E esse é o maior ponto que as pessoas não podem ter. Por isso que eu falo, características do mundo da vida hoje, está um pouco relacionado talvez à sua última pergunta lá, daquele coisa que você fez, curiosidade, coragem e empatia. Curiosidade para querer aprender um pouco de tudo, saber que o mundo está mudando com uma velocidade muito maior do que mudou na história e que você precisa estar aprendendo o dia inteiro. Eu sou daqueles que vai no dentista e quer ver o que tem na revista de barco. Sabe aquelas revistas de barco? Assim, a revista não tem nada a ver com você. Eu adoro ver revista. Meu primeiro emprego também, meu primeiro trabalhinho, assim, quando eu era moleque, era numa banca de revistas, e eu amava fazer isso só para poder ler as revistas de graça. Que massa! Lia tudo que você imaginar, adorava. Aí, isso tudo para contar que é a curiosidade. Coragem, porque depois que você tem muita curiosidade, você tem que ter coragem para ir lá conversar com... Que foi o que aquela menina falou para mim. Pô, um dia, quando eu crescer, eu quero ser o Du. Na verdade, ela estava dizendo que ela não tem coragem, que ela tem muito medo. Que ela tem medo de como ela vai ser percebida. Você acha que o Luciano lembra de mim? Ele nem sabe quem eu sou. Então, assim, tipo, as pessoas não vão olhar pra mim ali e vai falar assim, nossa, vai que eu chego lá e eu falo uma merda. E daí, no dia da manhã, ele esqueceu de você. Então, fale essas merdas, sabe? Tipo, eu não me arrependo de algumas merdas, obviamente, que eu me arrependo pra caramba, mas eu não me arrependo de ser esse cara, assim, de, tipo, dar essa coragem. E a terceira coisa é a empatia. Mas a empatia... Sandrinha, não é tanto a empatia pelo outro, tá? Você só vai ter empatia pelo outro quando você tiver empatia por você,
sabe? Tipo, quando você construir um processo de ter dó de você quando você precisa ter dó, de, tipo, você olhar para você quando você realmente precisa, de você passar a mão na sua cabeça quando você realmente precisa, de você, tipo, se sentir que você tem um mínimo de segurança psicológica para poder viver nessa sociedade que te apresenta desafios a todo segundo, sabe? Uhum. É fato. É fato. Nossa, Edu, estava falando aí, eu falei, cara, tem que levar o Edu para palestrar para a comunidade, para a garotada. Eles precisam te conhecer, eles precisam... Porque essa coisa da autoestima, e quando eu falei do síndrome do impostor, teve muito isso, é muito importante. Como você cria os filhos, e eu tenho certeza que você vai replicar isso com o João e com a Eduarda, de eles poderem, deles terem direito, deles terem a coragem de reivindicar o seu espaço, isso é fundamental. E, às vezes, a gente faz na sociedade o contrário, a gente exclui. Por isso que a palavra inclusão é tão forte, mas as pessoas também ficam usando de uma maneira inapropriada. É porque as pessoas não se sentem com direito de participar de um outro mundo que elas não vivem. E essa criação que você teve, até pela figura do seu pai, foi muito boa, porque ela te desenvolveu, ela te deixou seguro de que você pode sim, o que você vai ter é uma resposta não, o que você vai ter é uma palavra meio atravessada, e o que é isso? Eu tenho o direito de perguntar. E eu acho até que a nova geração está muito mais preparada, né? Eu vejo minha filha, eu fico assustada e feliz quando eu vejo que ela tem a coragem de discutir, de falar. Ela leu Homo Deus lá, entendeu? Ela gosta do Yuval Harari com 14 anos. Assim, eu nem imagino. As coisas que ela fala hoje, eu nem imaginava quando eu era criança. Uhum. Então, eu acho que a gente, quanto pai, quanto sociedade, tem que... A palavra empoderar ficou feia, né? Porque criaram uma coisa em torno dela, mas a gente tem que empoderar, sim, essas crianças para que elas possam, como a menina que foi atrás de você, ter coragem de testar, de perguntar, de ser curioso, ou de dizer não. É muito estranho esse mundo que a gente vive só cerceando. E aí, Edu, eu queria emendar aqui numa coisa, que você foi líder muito cedo, e é líder muito cedo. E eu imagino que você tem pessoas abaixo de você, mais velhas que você em idade. Meu time direto, todos são mais velhos que eu. Até foi uma premissa que eu criei, Então, e como é que é isso? Você já viveu algum preconceito por parte deles? Eles não se assustam? E como é que você também consegue motivar? Porque aí a realidade é diferente, né? Você trabalha por uma causa. Não necessariamente todas as pessoas. Algumas trabalham para sobreviver mesmo. E eu sei que você é mega inclusivo e na 99 tem gente de todos os cantos. Como é que você vê isso? Sandrinha, sendo bem sincero com você, acho que isso é a última coisa que eu deveria falar tenho zero lugar de fala para isso, porque, assim, apanho pra caramba. Não teve um dia na empresa ao longo dos últimos 8 anos que eu olhei para mim e falei, cara, hoje eu apanhei pra caramba. Todo dia apanhando quanto a esse ponto, assim. Essa é a pior parte, assim, sendo bem sincero, do meu trabalho. Eu não tenho idade para fazer tudo que eu sempre quis fazer. Tipo, eu sempre era o mais jovem, o mais novo, o cara que estava nas salas, tipo... faz uns 2 anos que eu estava numa sala de um curso sobre valores aplicados à liderança. Quando eu cheguei lá, eu era o cara mais novo, só que era aquilo também, né? Tipo, tinha muita coisa lá que era pra galera que era de uma geração mais do tipo cala a boca e rema, sabe? De trabalhar. E eu não estava entendendo o que eu estava fazendo ali, e era uma coisa que tinha a ver comigo, eu achei que eu ia melhorar naquilo, e de repente eu olhei e falei, cara, tipo, na verdade, não que eu deveria estar dando aula, pelo amor de Deus, mas assim, isso daqui não é para o meu público, sabe? E aí quando eu vou buscar onde tem a referência para aprender o que eu estou vivendo, eu não acho, tipo, é muito difícil, assim, você abrir um negócio, ser líder de uma coisa, e no meio do caminho você, vamos assim dizer, essas são as minhas maiores reflexões de psicanálise, assim, tipo, porque é muito difícil. Agora,
Quando eu converso com as pessoas que, tipo, né, tem casos, né, eu vejo que esse é problema de tudo, né, porque a gente nunca, em lugar nenhum a gente aprendeu a ser líder, né, tipo, na escola, na faculdade, nem dentro de casa. Então, assim, tem lugar onde a gente aprende, é igual empreendedor, né, abrir negócio você não aprende em lugar nenhum. Os Estados Unidos ainda tem uma formação mais empreendedora, mas na escola, tá, mas aqui não tem lugar nenhum aprendendo isso. E aí o que eu digo é, pesa muito forte nos valores na hora de recrutar. Tipo, pega em detalhes, sabe? Como que a pessoa trata todo mundo, tipo, qual é a relação dela com a família, tipo assim, eu sou bem, acho que mal de juiz também, né? Eu assisti tanta audiência do meu pai. Meu pai, acho que ele sabe aquele livro da 10.000 horas do Malcolm Gladwell? Já viu? Do Outliers? Já. Meu pai tem 10.000 horas de analisar a mentira da pessoa, né? Então, ele olha para a pessoa e vê se ela tá mentindo ou não. Porque como ele era do crime, a pena não era pagar uma cesta básica, era ir para cadeia, né? Então, assim, ele tem um número de horas suficientes para ver se a pessoa tá falando a verdade ou não, porque a canetada dele, tipo, tinha um custo relevante para a sociedade. Então, assim, ele foi se desenvolvendo nisso. E eu acho que ele me passava de tabela ali na hora do almoço. E eu fui começando a pegar as perguntas que, entendeu? Então, hoje, numa entrevista comigo, em questão de 20 minutos, a gente tá num super papo, onde eu tô profundamente ali te olhando lá dentro, sabe? Tua cozinha ali do teu restaurante, sabe? E eu não sei nem como fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que eu tenho uma habilidade de fazer. E as pessoas se sentem bem também, pelo menos até hoje ninguém reclamou. E eu fui conseguindo entender um pouco mais dos valores a fundo do indivíduo. E quando eu vejo isso, eu coloco ele dentro de uma experiência. A 99 não é uma empresa, ela é uma plataforma de desenvolvimento para aquilo que você quer aprender. Então, assim, tipo, se a gente entender a empresa como empresa, a gente vai continuar não contratando pessoas do jeito que a gente deveria. A gente tem que entender a empresa como plataforma de desenvolvimento para aquela pessoa que está ali. E esse desenvolvimento, ele se dá a partir de duas questões, ao meu ver. O tamanho do desafio que você enfia para a pessoa, que de fato tem que ser maior do que aquilo que ela consegue fazer, porque se não é desafio, é to do, né? Raramente, ainda mais você, por exemplo, na sua fase de vida, Sandrinho, eu tenho certeza que você chegou onde você chegou por conta disso, raramente você foi motivada a trabalhar em alguma empresa, em algum projeto, quando te deram alguma coisa que você já sabia fazer, raramente. Então, assim, não é porque você sabe fazer isso que você é motivada. E quando as pessoas vão buscar quando as empresas vão buscar essas pessoas no mercado, elas se frustram para todos os lados. Porque a pessoa veio que não era aquilo que ela queria, estava fazendo por dinheiro, e aí dá uma bosta. A empresa vê que também não era aquilo que a pessoa deveria estar fazendo, porque você não colocou um desafio relevante. Então, a primeira coisa que eu olho é entregar desafios maiores do que a pessoa para ver como que ela convive, como é que ela trata os outros, como é que ela resolve o problema, como é que ela se resolve, como é que ela olha para ela. Você vai fazendo a análise, né, de como ela se comporta frente a isso, faz um suco dos valores, e se esses valores fizerem sentido, você coloca ela na posição de liderança e dá muita autonomia. Essa é a minha regrinha, vamos assim dizer, de quem lidera coisas hoje na 99. Eu faço microgestão com coisa idiota, boba, que é a tentativa, às vezes, de eu dar uma olhadinha assim no tapete, se eu acho sujeira ali, vai ter muitas coisas lá embaixo. Então, às vezes, o meu microgerenciamento tá, tipo, olhando um pouquinho aqui, olhando um pouquinho ali, e aí quando você vai entrando, você vai navegando. Vou dar um exemplo, tipo, sabe, o doleiro que virou a prisão do presidente, sabe essas coisas? Sei, é um fio de repente, novelo de lã. Eu acho que hoje esse é meu trabalho como líder, encontrar as sujeirinhas no tapete, tipo assim, quando chega o talher na tua mesa e você vê a sujeirinha na bordinha assim da faca, vai lá na cozinha que deve tá porca, entendeu? Eu fico olhando essas sujeirinhas para ver onde é que tá os problemas na cozinha e vou atacando, mas assim, autonomia pra caramba, porque isso para mim faz parte do desenvolvimento. Tem a segunda coisa, que é o motivo pelo qual as pessoas ficam na empresa, né? Então, a primeira é o tamanho do desenvolvimento, a segunda é uma liderança que elas possam olhar e falar, caraca, um dia eu quero sentar nessa cadeira. A minha cadeira é uma bosta, porque como fundador, o cara tem que ser sócio para querer sentar na minha cadeira. E eu sou,
a pessoa que menos tem não é repertório, mas assim, eu sou mais novo, as minhas coisas são muito no feeling, tipo, eu saí de ser estagiário de uma empresa e abri uma empresa, então assim, eu nunca tive um chefe cuzão, um chefe que, tipo, eu olhasse e falasse assim, nossa, aprendi pra caramba, agora eu vou montar meu negócio. Isso aí eu tive que fazer tudo sozinho, vamos assim dizer. Sim. Então, eu não sei se eu sou esse cara, mas eu tento inspirar as pessoas ali para serem essas pessoas, para as pessoas que estão embaixo. Então, na liderança, elas, infelizmente, dentro da 99, não podem olhar para mim como um líder da qual elas gostariam de ser. Agora, o líder que talvez eu seja é o líder que sempre está puxando a fazer mais legal, a inspirar, melhorar, trazer gente para conversar, sabe? Tipo, aumentando o repertório, meio que aquela coisa assim, pô, fiquei 2 semanas com o Du, foi como se eu tivesse lido um livro, foi como se eu tivesse feito um curso, aprendi muita coisa. Acho que meio que esse é o sentimento que eu queria passar, mas infelizmente não é uma coisa... os meus tatos de dia a dia, tem vários momentos que eu chego e falo, ó, cara, mandei, entendeu? Faz, tipo, saco cheio, já vi essa porra acontecendo 8 vezes aqui dentro, não quero que aconteça de novo, entendo que é o seu processo de desenvolvimento, mas, meu, saco cheio, vai, faz essa porra logo e pronto. Então, sabe, eu não sou o líder da HSM, da Você RH, eu não sou esse cara, tipo... Você é genuíno, mas você é genuíno. Talvez seja esse o motivo também pelo qual algumas pessoas gostariam de trabalhar comigo. Mas tem muita gente que não entende, sabe? Tipo, tem muita gente que passa 2, 3 anos, aí me manda uma mensagem. Pô, Du, agora eu entendi. Eu tenho várias, assim, eu coleciono essas mensagens. Porque é um processo de sedimentação, sabe? Tem uma coisa que a gente tem muito nessa conversa, que eu só queria fechar, assim, esse papo. Não sei como é que a gente tá aqui, imagino que a gente esteja fechando. Estamos no finalzinho, Quando meu pai tinha, sei lá, a minha idade, se ele quisesse fazer um artigo de alguma coisa que a ele interessasse, ele tinha que ir para uma biblioteca, ler um monte de livro. A cada uma semana que ele ficasse ali, ele achava um livro relevante que ia ajudar ele. Hoje, em 10 minutos, eu acho todo o conteúdo que meu pai achou em 2 semanas. Então, a gente tem conteúdo de forma exponencial. É verdade. E tem uma parada aí que estão falando de trazer o olhar exponencial para as empresas, para os números, para os resultados. Sandrinha, todo lugar que eu vejo que tem número exponencial, o framework está tudo dolorido. Tem dor, tem choro, porque... biologicamente não somos exponenciais. A única coisa que é exponencial na gente é o câncer, inclusive. Que são células que não sabem o que são e se reproduzem sem saber o que elas são. E esse olhar da exponencialidade, ela só existe do lado de fora porque a capacidade que meu pai tinha de processar todo aquele conteúdo não é a mesma que a gente. Que eu. Aliás, é a mesma que eu. Então, assim, por mais que meu pai tivesse mais tempo, levasse mais tempo para achar os conteúdos, ele não conseguia processar mais lento que eu. Hoje eu processo na mesma velocidade, porque biologicamente não somos exponenciais. Para a gente chegar no que a gente é hoje, foram 4 bilhões de anos. E entre eu e o meu pai, é assim, é uma cocetinha no tempo. Então a gente não conseguiu evoluir o suficiente. Sim. Eu não acho que o nosso cérebro evoluiu mais rápido do que o mundo está evoluindo. Não. O que acontece? A gente criou uma curva exponencial, onde existe um gap de aprendizado absurdo, e isso está virando todos os nossos problemas de saúde mental. Verdade. A sua filha pode estar lendo Harari, né? Mas ela vai ter, se já não tem questões, eu não estou, pelo amor de Deus, desejando isso. Imagina. Mas ela naturalmente vai ter as questões dela, meus filhos vão ter essas questões, frente a ter a não estar conseguindo processar tudo que está recebendo. E até na vivência, né? E até porque a vivência deles é muito descolada de coisas que a gente está vendo ou vai viver, né? Tinha o presidente do conselho da 99, ele fala, toda vez que tem um evento assim, ele fala assim, vocês não têm noção de onde vocês estão. Quando vocês saírem daqui, que vocês vão ter.
E, na verdade, o que ele está dizendo é, tipo, quanto mais tempo a gente tem para processar o que a gente viveu, a gente se torna sábio daquilo que a gente aprendeu. E eu acho que é meio que esse, quando eu recebo as mensagens depois, é que as pessoas ficaram processando aquele turbilhão que elas estavam vivendo aqui dentro. Então, esse processo de sedimentação, eu bato muito nessa tecla hoje, muito nessa tecla. As pessoas, tipo, nas férias, querendo fazer mais coisa do que elas faziam no dia normal, tipo, as pessoas nos momentos de processo de sedimentação do aprendizado, elas querendo achar que elas vão dar o reboot no sistema. Não, sabe? É aquele momento que você deixa a tua máquina descansando, porque você sabe que ela trabalhou muito. Se isso acontece com as máquinas, por que a gente não acha? Por que a gente não vai achar que vai acontecer com a gente? E a neurociência fala que tem o esgotamento cognitivo, né? Você, de verdade, o seu cérebro fica cansado, você gasta mais energia, né, do teu corpo como um todo, e não é saudável, você tem toda a razão. Du, assim, cara, você é o exemplo do que eu falo, e as pessoas às vezes devem achar que é meio preguiça minha, de que como eu aprendo com as gerações mais novas. Como é divertido e é gostoso conversar com pessoas como você. De verdade, nossa, aprendi muito aqui e ficaria mais tempo aqui aprendendo. Mas, assim, eu tenho o privilégio de aprender com você a qualquer momento, não precisa estar no programa, né? Sou muito grata aí de fazer parte do seu núcleo aí de pessoas amigas. Então, de verdade, muita admiração por você. Para fechar aqui, até pelo teu tempo também, eu sempre faço a mesma pergunta para todo mundo, né? Qual é a sua única constante? E eu queria que você falasse para mim aqui qual é a sua única constante. Ou a única certeza, né? A única certeza. O que para você vai ser para sempre de verdade, né? Qual a sua única certeza? Só veio ao mundo para ser amado, para amar e ser amado, assim, a gente não veio fazer mais nada. Eu criei uma empresa para me sentir amado, você criou esse podcast para se sentir amada, a gente tem filho para se sentir amado, a gente faz pós-graduação para se sentir amado, tudo que a gente faz na nossa vida é para se sentir amado. Eu acho que a maior certeza que eu tenho é de como é que eu estou processando os motivos pelo qual eu quero ser amado, sabe? Os motivos pelo qual, de alguma forma, eu me conecto com aquilo e por que eu sinto que eu sou amado com aquilo. E quando a gente faz essa reflexão no nosso dia a dia, a gente vai ver que as coisas pelas quais a gente está se sentindo amado são tão fúteis, tão pequenas, tão bobas, que a gente não precisava de nada daquilo. E aquilo, de alguma forma... Você tem várias histórias aí dos executivos que, quando deixaram de ser executivos, reduziram suas parcelas de cartão de crédito, suas contas de cartão de crédito em 60%, em 80%. Então, quer dizer que tudo aquilo que se gastava não precisava, era só para você sentir que você era alguém na sociedade como um todo. É meio que essas contas, sabe, que a gente precisa fazer. Onde que, o que você está fazendo que está te fazendo se sentir amado? E será que você realmente precisa daquilo? Eu não estou falando para todo mundo sair e morar Entendo. no campo e viver da arte, não é esse o ponto, mas eu acho que a gente precisa significar um pouco mais as coisas pelas quais a gente está vendo, sabe? Tipo, eu vejo tanta coisa sendo criada, Sandrinha, que você olha e quando você espreme, não sai bosta nenhuma, sabe? Tipo, não vai ajudar em nada, não serve para nada, né? A gente está vivendo aí um momento empreendedor de fintech. Será que a gente precisa tanto de cartão de crédito assim? Esses dias chegou um negócio lá próximo da gente, para a gente avaliar, que estava ligado a, tipo, fazer com que as pessoas pudessem, tipo, antecipar seu salário. A gente tem quase 50% da população economicamente ativa do Brasil no Serasa. Você está dando mais oportunidade do cara se endividar ainda, porque se ele não conseguiu se organizar daquele jeito, imagina, sabe, tipo, é meio que isso, né? E aí é tão difícil hoje você encontrar um vídeo que realmente faça diferença na sua vida de educação financeira por conta da curadoria dos algoritmos que não estão conseguindo fazer o trabalho de curadoria que deveria, como tecnologia. Então, assim,
se a gente não parar para pensar o que de fato nos faz sentir amado e o como que isso nos conecta com a nossa missão. Uma vez eu tava num negócio assim, aí um amigo chegou, eu tinha 2 anos de Nine, e aí o menino falou assim, e aí, agora você vai fazer o quê? Eu falei, como assim? Eu falei, você já fez a Nine, agora você vai fazer qual empresa? Eu falei, a Nine. Tipo, não existe isso na minha cabeça. Porque as pessoas confundem ser empreendedor com... como se, para mim, empreendedor não é um cargo. Empreendedor é uma ferramenta que você tem, é um skill que você tem para conseguir acelerar alguns processos por conta de burocracia e tal, para fazer aquilo que você acredita que é a sua missão. Você pode ser um empreendedor dentro da sua empresa. A maioria dos executivos são empreendedores em vários sentidos. Eles tiveram que construir coisas sem orçamento, contratar gente que eles sonhavam sem ter o dinheiro. Isso é tudo um processo de ser empreendedor de alguma forma. E às vezes as pessoas acham que ser empreendedor é ser serial, tipo, você tem que montar 95 empresas e tal, não sei o quê. Para quê? Entendeu? Para depois ficar dando aula de como abrir 95 empresas, tipo, ficar dando curso disso? Não. Qual que é a tua missão e onde é que tu trabalha naquela tua missão? Ah, mas eu não sei qual é a minha missão da vida. Não tem problema. Agora você sabe qual é a sua missão. A antroposofia diz isso, né? Dentro do seu 70, agora você sabe qual é a sua missão. Agora... Você vai redesenhando ela e você vai repensando até um dia que você chega num shape específico do que é a tua missão. Mas não deixar de ter algo que te move, você entende o motivo pelo qual você é amado, é o maior motivo pelo qual a gente tem tanta coisa inútil na sociedade e as coisas que de fato precisam, ninguém tá pondo a mão, sabe? E aí quando você pega lá uma Luiz Helena, um Fred no Magalu, que tem a ideia de fazer um programa, que nada mais é um processo de reparação, eles têm 10 anos de programa de trainee, 150 pessoas contratadas, só 10% são negras. Menos de 10% eram negras, entendeu? São 150 pessoas e 10 eram negros, ou seja, menos de 10% eram negros. Eles estão reparando socialmente, aí a galera cai em cima. 11 processos judiciais. Tipo... Os caras só estavam entendendo as coisas que eles estavam arrumar e como uma empresa privada. Eles não estavam com dinheiro que ninguém estava fazendo. E olha só onde a gente chegou. Para você ver como as pessoas estão olhando para aquilo que elas querem se sentir amadas, estão mirando nos alvos totalmente errados, totalmente disturbados, né? E é um desafio, né? A gente está vivendo esse mundo assim. Eu sou, sim, positivo, mas eu não deixo de criticar. Eu não deixo de fazer o meu ponto de tipo, onde a gente deveria estar olhando com um pouco mais de cuidado, sabe? Não, fantástico. E você falou aí de querer ser amado. Eu não tenho nem mais carro. Eu vendi carro, hoje eu ando de bicicleta, patinete, metrô, Uber, que era uma coisa que me estressava. E uma vez eu executiva, uma amiga falou assim, você precisa ter uma bolsa Louis Vuitton. Eu falei, mas eu não acho a bolsa Louis Vuitton bonita. Por quê? Não, porque você é uma executiva. Aí eu falei, não, além de eu não achar bonito, eu não consigo dar esse dinheiro, por mais que eu tenha, numa bolsa Louis Vuitton, para mostrar que eu sou executiva. Então, assim, essa coisa que você trouxe, vou ficar refletindo muito tempo, eu posso querer me sentir amada, mas por que motivos, né? Com quais referências? Não pelo que eu tenho, mas pelo que eu sou, né? Pela transformação que eu posso fazer, pela missão que eu tenho, como você colocou muito bem no início da nossa conversa. Muito lindo. Eu vou te trazer um exemplo muito bobo aqui, só para fechar. Você tem lá um caso de mainstream até fútil, né? Quando você olha o Big Brother, hoje, quem tá bem na fita lá é a Juliette, paraibana, que tem os valores sólidos, não é o crossfiteiro, que, tipo, vai na academia toda semana e, tipo, conseguiu construir um corpo bombadaço. Não é a menina que tem 20 milhões de seguidores no YouTube. Não é a rapper altamente famosa. Não é, entendeu? É a pessoa mais simples, porque ela conseguiu olhar na sua simplicidade aquilo que lhe faz amado, se sentir amada. Maravilhoso, maravilhoso. Não é o filho do cara famoso. Não. Tudo que a gente entende como sucesso tá ali pra gente assistir a desconstrução. Maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus. Né? Pelo menos tem esse... Por mais que seja nossa chance. De uma forma fútil, tem essa... Está sendo roteirizado para contar a verdade. Tem um feedback para todo mundo, né? Refletir.
Querido, olha só, estou super honrada, muito, muito, muito feliz de você ter dedicado seu tempo, que eu sei também que não é fácil, para conversar comigo. Tenho certeza que todo mundo que vai ouvir vai aprender muito, assim como eu aprendo muito com você. E gratidão, te amo, muita saúde aí para o João, para Eduardo e para a Jo, para você, só saúde agora, né? Sim, saúde nessa crise que a gente está vivendo. E estamos juntos. Obrigada por tudo que você já me ajudou muito. Imagina, eu que agradeço. Você sabe. Eu e as minhas ONGs, eu e as minhas causas, está sempre o Edu ali, botando a inteligência, o dinheiro, o tempo dele. Você é demais. Obrigada, Mas tá? pode saber que se eu faço isso é porque eu me sinto amado. Muito, te amo. Também te amo, valeu, tchau, tchau. Beijo, lindo. Obrigada.